Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Missão Desperta-te. Hoje nós vamos estrear aqui uma nova série, mas antes de falar sobre ela, quero pedir a você que deixe o seu like aí, compartilhe, para os seus amigos, familiares, nos ajude a evangelizar também através desse podcast. Nós vamos começar hoje estreando a série Igreja Viva. É uma série em que nós queremos dar voz a todas as frentes de evangelização, aquelas pessoas que estão servindo a igreja, servindo o Senhor, aos trabalhadores fiéis da grande messe do Senhor. E para começar assim já com o pé direito, nós já vamos começar assim com as bênçãos da Virgem Maria. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tem tudo a ver com o episódio de hoje, que nós vamos agora falar sobre uma missão aqui da cidade de Unai, chamada Peregrinos da Misericórdia. E para poder falar com a gente aqui, o nosso convidado aqui mais que especial, ele que é casado com a Elaine há 14 anos, tem 2 filhos, pai da Emily de 22 anos, do Miguel de 2 anos e 10 meses, é empresário formado em economia, com especialização em políticas públicas e o mais importante é o idealizador e coordenador da missão Peregrinos da Misericórdia. Meu amigo Emanuel Júnior. Primeiramente, agradecer, cara? Eu me sinto privilegiado de estar aqui e saber que é o primeiro programa aí da Igreja Viva. Não deixa de aumentar a responsabilidade, Mas muito feliz e me sentindo privilegiado. Obrigado e que Deus abençoe a missão de vocês também. É uma honra pra gente, Como eu disse, a gente vai falar daqui a pouco. A gente já começa assim com a Virgem Maria, Ela que vai ser nosso pano de fundo, desse episódio de hoje, assim. Mas antes da gente falar sobre a sua missão, fala um pouquinho sobre você. Você sempre foi católico, sempre foi da igreja? Graças a Deus aí eu sempre fui católico, apostólico romano. Minha mãe que despertou isso em mim desde criança, E de fato eu comecei na missão e fui buscando a conversão em 2015, no chamado da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, aquela que eu amo de forma inacreditável, digamos assim, E teve um chamado. Eu fui até o Santuário Nossa Senhora Aparecida e logo depois eu fiz o FIG da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e através do FIG tudo na minha vida mudou, onde eu comecei a frequentar a igreja diariamente, E participei da Santa Missa, Fábio, por 8 anos e 3 meses, indo na Santa Missa todos os dias, indo na capela do convento e do santuário todos os dias. Quando eu viajava, ia na Santa Missa todos os dias. Desses 8 anos e 3 meses, eu fiquei 1 ano sem comungar, porque eu não era casado na igreja. E depois desse 1 ano, eu tive a graça de me casar na igreja católica, lá no convento, e depois poder comungar, a cada dia estudar mais sobre nossa Santa Igreja, E despertar em mim essa vontade de evangelizar e que até hoje eu estou buscando essa evangelização e essa conversão. Você disse aí já no começo assim que está muito ligado à Nossa Senhora Aparecida, Que é também o destino da missão. Então a sua história acaba se misturando um pouco com a história dessa missão, que hoje você coordena. Mas explica pra gente o que é, os Peregrinos da Misericórdia. Bom, Peregrinos da Misericórdia, Fábio, isso não é muito sobre mim, cara, eu acho. Isso aí foi a misericórdia de Deus através da Virgem Maria
que chamou um pecador comum, como eu, para essa missão que surgiu em 2019. Eu tive uma graça muito grande em 2019, eu estava em Montes Claros. E eu prometi para ela no santuário, lá tem a matriz da Nossa Senhora Aparecida, né? E eu falei para ela, Nossa Senhora, se eu tiver essa graça, algo será feito para poder recompensar. Um dia, lá em Montes Claros, eu estava no sacrário, lá na capela, e veio para mim poder ir para São Paulo, descer no aeroporto de Guarulhos e ir caminhando até o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi em 2019, na semana dela, né, que era da semana do dia... Eu fui no dia 5 de outubro de 2019. Desci do aeroporto com a mochila de 12,5 kg nas costas, que eu entendi depois de algum tempo que era a minha cruz. Caminhei por 4 dias até chegar no santuário, um percurso de 186 quilômetros. Foi o momento mais forte espiritualmente para mim e também o mais difícil. Enfim, quando eu cheguei, falei que nunca mais ia fazer isso. Falei, não dá, porque é muito pesado. Já deu, Nossa Senhora. Não vai dar para seguir mais. E 2020 veio a pandemia e eu senti novamente esse desejo de voltar, mas não teria como, porque não tinha jeito de pegar avião, estava tudo muito difícil, né? Em 2021, passando todo esse problema da pandemia, eu retornei porque eu tive a graça de ser o padrinho de consagração do José, o filho do Mateus da Mariane, que está lá em São Paulo hoje. E eu prometi que se eu pegasse ele no braço, eu ia voltar nessa missão. O José é um menininho, para quem não conhece, isso, que nasceu com um pequeno problema cardíaco, né? Exatamente. E desde então fez algumas cirurgias, né? Vem de cirurgias. Ele está desde 2020, acredito, não lembro muito, buscando esse transplante de coração, né? E eu, como padrinho, batizei ele pela internet, eu e minha esposa. E eu tive a graça de pegar ele nos braços, porque o problema dele foi muito sério. Ele ficou 6 meses na UTI, né? Ele e a mãe dele, mas o Mateus. Aí eu fui cumprir essa promessa, novamente sozinho. O trajeto mesmo. São quantos quilômetros mesmo? 186 quilômetros. 186 quilômetros. Sozinho? Sozinho. Sem apoio nem nada? E sem conhecer, sem saber o que estava me esperando, sem apoio nenhum. Sem imaginar por onde eu ia caminhar, porque eu não tinha noção, né? Só lembro que tem um momento muito divertido aí, que na hora que eu saí do aeroporto, e aí eu perguntei a um guarda lá, ô irmão, como é que eu faço para ir para Aparecida? Ele falou, cara, pega o ônibus aqui, Pássaro Marrom e tal. Eu falei, não, eu vou a pé. Ele falou, ih, rapaz, então segue aí. Só anda. Só anda. Aí ele falou, anda, você vai andar aí, sei lá, talvez uns 10 quilômetros, e você vai pegar a Dutra, aí você pega a Dutra sentido Rio de Janeiro. E assim eu fiz. Então, você não tinha, assim, nenhum planejamento, não? Nenhum planejamento. O que eu tinha na minha cabeça da primeira vez, e que na segunda melhorou um pouco, é que eu ia caminhar no mínimo 10 horas por dia, né? Uhum. E que acabou que eu caminhei bem mais. E sem lugar para dormir, sem saber onde eu iria dormir, Pensei, cara, se tiver muito difícil, eu pego um Uber, né? Uhum. Mas não cheguei nesse ponto de pegar o Uber. Uhum. No primeiro dia de 2019, eu caminhei até uma cidade chamada Santa Isabel, que deve ter dado ali mais ou menos uns 40 quilômetros, 42 quilômetros, se eu não me engano. Eu estava tão preocupado com a parte física, que foi muito, muito interessante isso, cara. Eu estava muito preocupado com a parte física, né? Falei, cara, será que eu vou aguentar? Será que eu não vou aguentar? E dormi nessa cidade chamada Santa Isabel. Aí no outro dia eu acordei 4 horas da manhã, eu lembro que eu saí 4h30 da manhã, e eu encontrei com um senhor. Acredito que talvez seja um anjo, né? Aí ele falou, você está indo para Aparecida, meu filho? Eu falei, tô. Aí ele falou, cuidado, não deixe a sua parte física sobrepor o espiritual. Fábio, isso veio como uma flecha no meu coração, cara. E eu lembro que eu não me liguei, né? O Santa Isabel com a Santa Isabel. Eu falei, caramba, eu lembrei de cara do Magnífica, né, cara? Nossa Senhora está aqui me visitando, como visitou a Santa Isabel, né? Enfim, aí fui caminhando, muito difícil, machuquei muito, cara. Machuquei muito, Me lembro que no segundo dia, foi o dia que eu mais caminhei. Eu caminhei talvez uns 50 e poucos quilômetros, não sei, não lembro ao certo. E na hora que eu fui dormir, falei, não dá, não dou conta mais, né?
No terceiro dia eu acordei no mesmo horário, 4 horas da manhã, e segui. E eu comecei a sentir muito o joelho. Na metade do caminho tinha uma das poucas tendas que eu vi, na cidade de Caçapava. Eu cheguei quase desmaiando. E quando eu cheguei, o pé todo machucado, já tinha caminhado ali talvez 80 quilômetros. E a mulher falou, acho que você não consegue mais. Eu falei, não tem isso pra mim. Eu tenho que conseguir, né? E me lembro que meu pé muito inchado já. Eu peguei, levei uma chinela havaiana, né? Calcei esse chinelo e caminhei por 26 quilômetros. Começou a chover, muita chuva, uma tempestade. E cheguei até a cidade de Taubaté. E como era chuva, muita enxurrada na rodovia, né? Veio aqueles galinhos da enxurrada e muito calo na sola do pé, cara. Foi impressionante, foi muito difícil mesmo. E aí, eu em oração, cheguei por volta de 5 horas, falei, cara, eu tenho que ir no médico. Busquei na internet correndo uma podóloga. Aí fui nessa podóloga, ela falou, você tá machucado da peregrinação? Eu falei, é. Ela falou, não, então não posso te atender, que eu não tenho tempo. Eu falei, não faz isso por mim não, faz isso por Nossa Senhora. E ela me atendeu, fez um super curativo no meu pé e falou, não dá pra você ir calçado. Eu falei, qual que é a saída? Ela falou, compra um Crocs. Aí deu tempo de eu ir no shopping, né, comprar esse Crocs e seguir no 4º dia por mais 40 quilômetros, 45, que foi muito difícil. Esse foi o 4º dia? São 4 dias de caminhada, né? São 4 dias. Isso. Hoje ainda continua sendo 4 dias? Hoje ainda continua sendo 4 dias, porém mudou o trajeto. Uhum. Hoje a gente não caminha mais 186 quilômetros. Hoje a gente caminha 150 quilômetros em 4 dias. Mas assim, então essa missão ela é uma peregrinação. Uma peregrinação. Uma peregrinação para Aparecida do Norte, né? Que acontece sempre em outubro ali, próximo do dia... Exatamente. Isso é o caminho da fé, né, Fábio? Que é chamado. Tem um caminho da fé pela Dutra e tem um caminho da fé pela Águas da Prata, né? Que é pela estrada de chão. Mas esse pela Dutra é o mais antigo. Cara, impressionante que quando eu fui, não consegui pegar ninguém como peregrino. Eu devo ter visto no máximo uns 10 peregrinos caminhando. E quando eu voltei, foi bem no dia que estavam todos indo, sabe? Assim, porque tem um dia certo que hoje a gente aprendeu de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo, né? São uns 300 mil, cara, 200 mil peregrinos fazendo esse trajeto na Semana de Nossa Senhora Aparecida. Júnior, como que dessa promessa, né? Que você primeiro um chamado, né? Depois você volta para cumprir uma promessa. Isso. Como que sai dessa caminhada solitária sua para chegar hoje com, acho que a última foram mais 40 pessoas, né? Isso, então eu fui 2 vezes sozinho, em 2019 e 2021. 2022 eu não fui porque eu falei que não ia. Em 2023 teve novamente o chamado. Aí eu fiz uma postagem de uma reportagem que fizeram comigo lá, né? De lembrança, tipo um TBT. Aí um amigo meu de Brasília, que é daqui de Unaí, mora em Brasília, falou, vou com você. Falei, opa, é o que eu tava esperando, né? Aí apareceu mais 3. Então foi eu e mais 4 pessoas na terceira vez. E foi bem mais fácil, né? Porque caminhando com eles foi mais fácil, porque sereneu, né, cara? Aí vai um ajudando o outro. E a gente conseguiu acertar a data para poder ver os apoios. Então foi... Cara, o apoio nessa caminhada, ele é algo que mexe muito com a gente, Fábio. Cada testemunho, cada palavra, cada insistência que eles têm em poder te ajudar faz dessa missão deles talvez mais importante que a nossa que está caminhando, sabe, Fábio? Eles estão lá debaixo de chuva, debaixo de sol e dando almoço, dando café quentinho quando chove, né? Porque lá chove muito. São Paulo, a terra da garoa, né? E te confesso que nesses 3 primeiros anos, o que mais me impactou foi o apoio que a gente recebe nesse trajeto, né? Aí no 4º ano cresceu, foi 12 pessoas, eu e mais 12 pessoas. Aí a gente já teve um carro de apoio que foi nos ajudando. O Matheus acabou integrando essa que mora em São Paulo hoje, né, com a gente. Enfim, foi novamente uma graça muito forte para todos nós. O ano passado foram 40 pessoas. 40 pessoas. Eu e mais 40 pessoas. E pela primeira vez foram mulheres. Foram casais, foi família.
E eu tinha uma resistência, te confesso, com ir mulher. Porque, cara, é muito difícil ir no banheiro, né? E o homem é muito mais fácil essas coisas. Eu tive essa resistência e te confesso que eu nunca convidei ninguém, exceto uma pessoa, que é o Léo da comunidade, que de fato eu convidei. E quando elas falaram que queriam ir, eu falei, olha, eu tenho resistência, é muito difícil. Não, a gente quer ir. Eu falei, quem sou eu para proibir, né? Cara, o que essas mulheres fizeram, e esses casais fizeram, e essas famílias fizeram nessa caminhada, de fato mostrou para mim que é uma missão que não pode ainda ser abandonada, sabe, Fábio? Porque quando eu vi um casal em dificuldade e eles se unirem, sabe, Fábio? Um ajudando o outro. Porque a peregrinação é assim, não tem como todo mundo ir no mesmo ritmo, né? É impossível isso. Porque tem alguns que são mais rápidos, tem alguns que são mais lentos, né? Eu sempre vou por último, porque eu vou cuidando, a preocupação fica, né? E aquele que anda muito depressa, se ele andar devagar, ele vai sentir muito. E aquele que anda devagar e andar depressa, sente muito, né? Então, a graça que eu tive maior, talvez, dessa última caminhada, porque hoje eu não me preocupo mais com o físico, né, Fábio? Então, hoje eu tenho o olhar, eu consigo ver mais detalhes, talvez, que todos eles que estão lá, porque eu vejo o agir de Nossa Senhora, sabe, Fábio? Eu vejo o agir dela, é muito forte. E quando eu vi esses casais ficando mais unidos, através dessa caminhada, eu falei, a missão tem que continuar. Eu quero te perguntar sobre essa questão espiritual mesmo da caminhada, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, detalhes de como que acontece lá, porque às vezes a pessoa se interessa para ir e não tem muita noção como que é, né? Agora você acabou de falar que não anda todo mundo junto, né? Mas assim, tem os lugares já pré-definidos para poder parar, todo mundo está ciente disso, já tem hotel reservado, como que funciona assim no trajeto mesmo? Bom, enfim, então assim, a gente sai sempre no... A data vai ser sempre essa, sempre no dia 6 de outubro de todos os anos. Aí a gente vai para Guarulhos, né? Aí de Guarulhos a gente desce no aeroporto de Guarulhos e vai para um hotel que fica na divisa de Guarulhos com Arujá. E então, aí daí vai de carro? Não, aí é Uber, táxi, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? E então todo mundo tem um momento assim até de confraternização de todos nós no hotel, né? E dorme cedo porque é o primeiro dia que caminha... No primeiro dia é o dia da maior caminhada dela. São 52 quilômetros. Então a gente acorda 3 horas, 3h30 está todo mundo no hall de entrada do hotel, né? E a gente tem um momento de oração. Aí após esse momento de oração, eu pego 2 coordenadas. No quilômetro tal tem almoço, no quilômetro tal a gente tenta parar para ver se consegue unir um pouco mais, né? E de fato não dá para andar todo mundo junto, igual eu falei, porque cada um no seu tempo, cada um na sua toada. E a gente usa as camisetas, né? É feito as camisetas que elas servem de referência. E esse período que a gente vai, que é do dia 7 ao dia 10 de outubro, que são 4 dias de caminhada, ele é o período de maior fluxo de peregrinos. Uma quantidade muito grande, assim, talvez uns 200 mil peregrinos, sei lá, 50 mil, enfim, é muita coisa mesmo. E sempre a gente dorme no hotel. Então, a gente sai de Arujá, dorme em São José dos Campos. De São José dos Campos a gente dorme em Caçapava. Esse segundo dia, ele é o dia do descanso, é o dia que a gente caminha um pouco menos, dá em média 27 quilômetros, não chega nem 30. Mas está todo mundo muito destruído dos 50 quilômetros anterior, né? Mas aí todo mundo se encontra nos hotéis. Todo mundo se encontra nos hotéis. A ideia era até tentar, mas a gente viu que não dá certo pela experiência nossa, era todo mundo chegar junto no hotel, né? Mas não dá, cara, porque temos que chegar mais rápido e não pode ficar esperando pelos outros, né? Então a gente conta todo mundo no hotel, tem um grupo de WhatsApp que a gente vai dando o cheque e fala, chegamos, né? Ou seja, é organizado, né? Não é uma coisa assim, louca, sair, vou andar, não. Igual você fez na primeira vez. Exatamente, não. Nossa Senhora nos ensinou, né? Ela cuida e a gente aprendeu uma forma bem organizada de poder seguir. É impressionante, Fábio, que durante o percurso não tem custo, cara. É tudo doação. Essa doação vem de forma muito bonita, muito linda, e eles insistem assim, sabe, Fábio? Você fala assim de alimentação. De alimentação. Aí a gente passa... Aqui a maçã, a banana, né? Olha aqui a água, o Gatorade. Não, e a gente vê, porque vai acompanhando vocês, né, pelo Instagram,
Não é assim qualquer fruta, não, né? Não é qualquer comida, não. É tudo muito assim, bonito, bem cuidado, né? Parece que foi feito com muito amor mesmo, assim, para estar ali disponível, né, para todo mundo. Fábio, é impressionante, cara. Por exemplo, assim, quando a gente para no o primeiro ponto de apoio, que hoje a gente já sabe onde que é, fica mais ou menos 15 quilômetros de onde a gente sai. E tá amanhecendo. Fábio, é inacreditável. É o café quentinho, seja por tanto de gente que for. É um pão com ovo na chapa. É a fruta fresca. É o leite quente. É o banheiro muito bem cuidado. É difícil até de explicar assim, o cuidado que eles têm com a gente. E assim, é muito legal que hoje já sei, né, conheço tudo. E no terceiro dia a gente passa por Taubaté. E Taubaté é uma cidade, talvez deve ter uns 12 quilômetros assim, de extensão. E onde que ele tem o maior pico de apoio. A cidade toda com apoio. Fábio, tem churrasquinho, tem fruta, tem doce, tem arroz carreteiro, tem galinhada, tem... Cara, é assim... Se for com medo de passar fome, então pode ir, né? Pode ir. Não vai passar, não. E o impressionante é que talvez pensa que a gente vai emagrecer e acaba engordando, sabe? De tanto que come, entendeu? Cara, e o último dia que é o ápice, né, bicho? Que é a entrega total de reflexão, que é quando a gente chega no santuário, né? Que é o quarto dia. E aí é surreal, Fábio. Porque a gente vai entendendo, né? Tipo assim, a intimidade que a gente vai adquirindo, sabe, Fábio? Com a Nossa Senhora, porque a caminhada tem momentos de alegria, tem momentos de muito sofrimento, mas o que vale, cara, é um momento de reflexão, sabe? É um momento de intimidade e escuta com Nossa Senhora e com Jesus, cara. É muito forte. Júnior, é interessante porque essa série nova, né, que a gente está começando, é para falar sobre evangelização, né? Todas as pessoas que evangelizam. E quando a gente pensa em evangelizar, a gente está muito condicionado a pensar em uma pregação, em falar, em estar ali na frente, ou ensinando, ou formando, mas assim, sempre falando, né? Levando a palavra. E essa missão é uma missão de silêncio, né? Não se fala, não está ali pregando. As pessoas que estão indo com você, você não está ali pregando para elas. E quem está caminhando também não está. Quem está ali oferecendo uma comida, como você disse, não está também pregando ali, é tudo com a vida. É uma evangelização mesmo que acontece com a vida, né? Como diz São Francisco, para evangelizar, a gente evangeliza com a vida, né? Se precisar, que vai usar palavras. É assim que você enxerga essa missão? Também, Fábio. Agora, nesse momento assim de reflexão e de caminho, né, que a gente faz, foi que eu entendi a força do Santo Rosário, sabe, Fábio? Porque são milhares, sei lá, talvez assim, a gente põe uma meta, né? Eu coloco uma meta de rezar pelo menos uns 8 rosários por dia, né, nessa caminhada, né? Alguns colocam 10, outros colocam 12. E assim, quando você tá sem força, você tá sozinho, você fala, não dou conta mais, você reza o Santo Terço, parece que as forças se renovam, sabe? Mas também renova a força de quem te vê rezando o terço, né? Exatamente. Eu penso muito isso, que às vezes vocês vão cruzar com pessoas que não estão fazendo a peregrinação, ou passando de carro, ou de ônibus, e olha para vocês ali, debaixo de chuva, por exemplo, rezando ali o rosário, é uma forma de evangelizar. Com certeza. E assim, a gente vê pessoas delimitadas, sabe, caminhando, sabe? E a gente tá lá no limite, vem um senhor de 70 anos, 75 anos, e passa por nós que a gente fala, inacreditável, né, cara? E de repente você olha para um lado, tá uma pessoa com a perna, com prótese na perna, caminhando, sofrendo, mas na certeza que vai chegar. Eu já me deparei várias vezes com pessoas carregando cruzes, assim, de tamanho gigantesco, sabe, Fábio? De colocar rodinha para tentar ajudar. Na segunda vez que eu fui, até me lembrei que agora, a mulher caminhou 95 quilômetros, sabe? Com a imagem de Nossa Senhora na mão, sem parar. Então, é uma forma que evangeliza e mexe muito com a gente. Você deve ter visto muita coisa assim espetacular, né? Muito testemunho de vida. O que mais te tocou durante
todo esse tempo que você faz essa caminhada lá? Bom, nos 2 primeiros anos que eu fiz sozinho foi a reflexão mesmo, né, Fábio? Foi a reflexão e a luta para poder sobrepor o espiritual pelo físico. Então foi muito sozinho, sem ajuda, mochila muito pesada, pés muito machucados, né? E com o passar do tempo, igual eu falei, parece que eu já sabendo que o físico não era mais problema para mim, que eu tinha certeza que eu iria chegar, começou a ver os detalhes, né? Foi aí onde eu comecei a ver o ponto de apoio, que a gente pergunta, o que te faz estar aqui, né? Não, foi por uma graça de uma cura de um câncer de um filho meu, né? Esse ano eu até falei com o pessoal, falei assim, ó, eu queria pôr uma missão para vocês esse dia de hoje, que vocês perguntem um ponto de apoio, o que faz essa pessoa estar aqui, né? Porque são histórias maravilhosas, viu, Fábio? São histórias assim que edificam muito e mexem muito com a gente. A gente vê essa peregrinação com essa quantidade de pessoas saindo de vários locais com o intuito de chegar nos pés de Nossa Senhora, Fábio. É impressionante, cara. Então não tem como a gente não ficar mexido, não tem como a gente ficar reflexivo, não tem como a gente ficar ainda mais apaixonado com a nossa Santa Igreja Católica, né? Eu lembro que quando eu fui com meus amigos, o que a gente falou foi: a igreja está viva, né? Quando a gente via aquele tanto de gente caminhando, falava assim, cara, a igreja está viva. E faça chuva, faça sol, calor, machucado, todos estão seguindo até o destino final, né? Porque o que é a peregrinação, né, Fábio? A peregrinação é você sair de um ponto e ir para um território santo, né? E esse território santo para nós, nessa missão, é o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, entendeu? E o que mais tem atraído as pessoas que estão cada vez mais te procurando para poder ir, com certeza não é um desafio físico, né, que atrai as pessoas. O que mais você vê assim de testemunho, de histórias mesmo que chegam até você, de pessoas querendo fazer esse mesmo caminho? Esse último ano a gente até criou o Instagram, né, o Peregrinos da Misericórdia. E inclusive segue lá, né, porque lá tem muita informação. Né? E foi mostrando muitos momentos, né, da nossa caminhada. E isso fez com que os amantes de Nossa Senhora, né, fosse chamada a atenção e que procure a gente para caminhar. Mas assim, Fábio, é impressionante que quando a gente entrega e a gente pede, a graça vem, cara. Eu fui agraciado por 3 vezes e hoje eu vou mais para agradecer. Esse último ano, a graça que eu pedi a Nossa Senhora foi que ela cuidasse de todos esses peregrinos que estavam caminhando conosco, né? Principalmente os peregrinos da misericórdia. E o que eu tenho certeza é que de fato ela cuidou. E que de fato aqueles que a gente tem testemunho de ter uma peregrina que foi, que ela estava na luta para poder ser mãe, e a Nossa Senhora foi muito rápido, Fábio. Logo 2 meses depois ela descobriu a gravidez, e isso foi que fez para mim. Eu devo continuar nessa missão, entendeu? Tem pessoas que foram com problemas na coluna, na cervical, e conseguiram chegar até o final e falou assim: Júnior, não sei nem te explicar como que eu consegui isso, né? Teve uma história muito bonita de uma família que foi com a gente, que o pai, o marido, falou: olha, eu não vou de carro, não vou não. Aí quando ele chegou no dia, ele falou assim: não, eu vou chegar lá, né, que seja arrastado. Tava ele, a esposa, o filho e a nora, e graças a ele, eu acho que os 4 chegaram junto e ele conseguiu levar toda a sua família, entendeu, Fábio? Então são detalhes que eu vejo desse cuidado de Nossa Senhora, que eu acho que a gente consegue transmitir, que faz o pessoal procurar, né? Tanto que hoje o Peregrinos da Misericórdia, a gente faz parte do grupo de peregrinos da Estrada da Fé, da Dutra, né? A gente é credenciado pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. Não, isso é muito importante. A gente é cadastrado. E pela informação que eu tenho, o Peregrinos da Misericórdia, fora do estado de São Paulo, é o maior grupo que tem caminhando. É mesmo? Tem um do Mato Grosso, que é a informação que eu tenho, que tinha 42 pessoas. O ano passado a gente já foi com 42 pessoas.
E esse ano é 80. E não dá para ser mais porque, infelizmente, não tem hotel para esse tanto de gente. Entendeu? Mas aí se Nossa Senhora quiser levar, você vai ter que dar um jeito. Enfim, eu não vou negar, mas eu te confesso que é já difícil. Era o maior com os 40. Com os 40. Com os 40, né? Então agora dobra a quantidade. Então ele é o maior fora do estado de São Paulo que faz esse percurso pela Estrada da Fé, que é o da Dutra, entendeu? Muito gratificante, Fábio. É de fato, para mim, uma graça, sabe, Fábio? Conduzir essa missão, porque todos nós, é uma humildade, sabe, Fábio? No sol quente, na chuva, desgastado. E é uma entrega mesmo à Nossa Senhora Aparecida. Ali acaba a vaidade, ali acaba o ego. A Nossa Senhora faz a obra e trabalha, cara. Ela mexe muito. A gente está procurando aqui justamente isso, né? Histórias de missionários que têm contribuído para a evangelização da igreja. Mostrar para as pessoas que há um lugar para cada um de nós, independente do nosso estilo, da nossa espiritualidade. A igreja, ela realmente está viva e tem muita gente aí que está evangelizando. E algo que a gente quer saber, assim, de todos que passarem por aqui é o que a sua missão pode contribuir para a igreja, contribuir para a obra de Deus. No caso dos Peregrinos da Misericórdia, que você considera que é assim a maior contribuição que vocês podem dar para a evangelização da igreja? Fábio, pela graça divina, um passo que foi o meu, né? A gente se tornou uma família Peregrinos da Misericórdia, uma família espiritual, sabe, Fábio? E de fato, a gente percebe que a igreja está viva e essa entrega para Nossa Senhora não tem como ser mais forte, sabe, Fábio? Então, o que eu posso dizer é fé, é entrega, é humildade e, acima de tudo, o amor à Nossa Senhora, cara. Que talvez a gente veja falar tão pouco, né, na nossa Sagrada Escritura, né? Mas todos que estão ali é por amor à Nossa Senhora e confiança que a gente tem a ela. Então, o que o Peregrinos da Misericórdia pode fazer é mostrar que, de fato, existem pessoas marianas, né? Existem pessoas que se entregam pela igreja através da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Você disse que já tem 80 e que 80 é o máximo, mas, né, se quem estiver nos assistindo aí se interessar, quiser saber um pouco mais como participar, como que funciona, com certeza deve ter uma preparação antes também, né, que você deve ajudar as pessoas ali, tanto nas coisas práticas mesmo, né, de tênis, o que levar, o que não levar, e como que as pessoas fazem para poder conhecer mais essa missão. Bom, primeiro eu acho que é seguir o Peregrinos da Misericórdia, né? Que é @Peregrinos da Misericórdia. E qualquer dúvida manda pelo direct, né? A gente passa o telefone de contato. Todos falam comigo. A gente tem um grupo e nesse grupo tudo que eu aprendi até hoje eu passo para que eles não sofram o que eu sofri, né? Então, por exemplo, o tênis, muito importante. Então, o melhor tênis que você puder ter, leva o melhor tênis. E, se possível, leva 2 tênis, porque é impressionante, Fábio. Quando o pé começa a machucar demais, aí você troca o tênis, ele vai machucar em outro lugar e alivia muito, entendeu? Tem a questão da meia, tem a questão do protetor. A gente tem uma graça de uma médica conosco, que é a Bárbara, e ela consegue nos orientar com medicação, a quantidade que toma, a quantidade que não toma, entendeu? Consegue indicar os melhores remédios. Então, todas essas orientações ela é feita através desse grupo que a gente tem, que é o Peregrinos da Misericórdia, que é no WhatsApp. Muito bem, Júnior. Como eu disse lá no começo, a gente está começando com o pé direito porque estamos começando com a Virgem Maria, né? Nossa Senhora. E eu vou te dar a responsabilidade aqui de ser um porta-voz, né, de Nossa Senhora, para poder deixar uma mensagem aí para todo mundo que está nos assistindo e que queira ir lá, que não com os Peregrinos da Misericórdia, né, mas que queira conhecer,
queira ser mais íntimo, mais próximo da Virgem Maria, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para quem está nos ouvindo. Fábio, talvez há um mês atrás eu dei um testemunho, foi o primeiro testemunho que eu dei na minha vida, e eu chamei dos desafios da vida mundana para o chamado de Nossa Senhora, né? E o chamado de Nossa Senhora da minha vida foi muito forte, cara. E esse chamado mudou tudo. Minha esposa é protestante e talvez ela não sabe, mas meu casamento tá vivo até hoje, eu tenho certeza que é por conta dela, sabe? Então, que você católico não se esqueça do amor da Virgem Maria, né, irmão? Porque ela me resgatou e eu entrego tudo a ela. E esse amor é passado, não só por mim, mas por todos os peregrinos que ali estão, né? Quando a gente terminou a última caminhada, essa última peregrinação, eu chamei eles todos que agora eles fazem parte do exército de Maria, né, cara? Porque foi uma luta, né, Fábio? É uma luta para todo mundo. E quando conclui, você de fato faz parte desse exército de Maria e que possa seguir passando esse amor de Nossa Senhora para todos nós, né? Me fez lembrar de um dos meus santos de devoção, São Maximiliano Maria Kolbe, né, que fundou a milícia de Nossa Senhora. Me fez lembrar dele aqui. Ô Júnior, muito obrigado. A gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, porque eu tenho certeza que testemunho, né, não falta nesses anos de caminhada. Com certeza muita coisa maravilhosa você viu, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter aberto, né, inaugurado essa série conosco aqui, e sempre que precisar nós estamos aqui, viu? Muito obrigado mesmo, que a Virgem Maria cuide de você, da sua família e também da sua missão. Amém, Fábio, muito obrigado, privilégio estar aqui, muito feliz por poder passar um pouquinho dessa experiência do Peregrinos da Misericórdia para vocês, né, abrindo esse quadro. E contem comigo, contem com as minhas orações, o que precisar estarei sempre à disposição. Gratidão por tudo. Muito obrigado a você que chegou até aqui conosco nessa nova série aqui. Então não deixe de nos seguir lá, Missão Desperta-te, no YouTube e também no Instagram. E não se esqueça que a igreja, ela é viva. Fique com Deus.